É isso aí, família Palmeiras! Estamos chegando, hein? Aê! No ar, a 21ª edição do Porcolistas, o podcast feito de palmeirense para palmeirense, sem rabo preso, com muito humor, muita fanfarronice e muita análise sobre nossa maior paixão desde sempre, o Palmeiras. Transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. 6 meses depois, a gente está de volta e pela primeira vez no formato de vídeo. Agora, então, além de ouvir as nossas vozes abençoadas, você, meu amigo e minha amiga palmeirense, também poderão apreciar a beleza desses meninos palpiteiros procolistas. Olha só o semblante de cada um deles. Mas é isso aí, a gente parou antes até da pandemia, praticamente um quarteto visionário. Paramos lá em janeiro, o último episódio foi em janeiro, e agora a gente volta para valer de um novo jeito, tudo junto com o Verdão. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a pausa da pandemia, retorno do futebol, a saída do Dudu, vamos falar sobre a derrota para o Corinthians na última quarta-feira e, obviamente, fazer uma projeção aí para o Campeonato Paulista, para a sequência da fase final do Paulista, Palmeiras já classificado, e também para a Libertadores, que volta a partir de setembro. Então agora, sem lenga-lenga, já passando, apresentando aqui os nossos comentaristas de hoje, que, aliás, hoje porcolistas com um time completo, que é muito difícil de acontecer, mas hoje conseguimos reunir aí a trupe toda. Então, sejam todos bem-vindos, começando ali pelo Celo. Celo, meu parceiro, diretamente da Zona Leste para o mundo. Bem-vindo, Celo. Salve porcolistas. Da hora nessa nova versão agora, vídeo, pra vocês verem aí os nossos rostos. Mas show de bola, cara. Vai ser da hora. Mineirão, prazer demais aí trocar ideia com esses caras que entendem muito de Palmeiras. É nóis. Vamos junto aí. Salve, Celo, Michelzinho, meu parceiro. Então, estamos de volta aí e já passando raiva, né, cara? Quarentena tranquilo, suave, chega o Palmeiras, joga. Aquela raiva, cara, que, nossa, não vou deixar pra mais tarde, pra não quebrar a casa toda, né? Agora a gente faz aquela ponte aérea de Nova Lima para Praia Grande. Fala, Teló, bem-vindo, meu brother. E aí, rapaziada, saudade de vocês, seus lindos. Ia dizer saudade do Verdão, eu estava até o jogo contra o Corinthians, já falei, depois que eu vi aquela partida, eu já achei que deveria ter continuado em quarentena mesmo, treinando só cada um na sua casa, porque que jogo horrível. Parece que os caras voltaram de corpos, mas os espíritos ficaram ainda de pandemia, se recuperando, que meu Deus do céu. Deus me livre, pior que a gente jogando bola. Muito ruim. Mas enfim, estamos aqui para passar um pouco mais de nervoso, saudade de passar uma raiva com o Verdão, saudade de ver vocês, de falar com vocês, e essa nossa audiência qualificadíssima, como sempre. Show de bola. Eu vou chamar o Mineiro agora. O Celo, você desapareceu do vídeo, meu brother. Então, apareça aí. Enquanto isso, eu quero falar com o Mineiro. Ô, Mineirão, como é que tá essa quarentena em Nova Lima, cara? A gente conseguir esperar viver um momento histórico de forma negativa como a gente está vivendo agora, porque é absurdo o que está acontecendo. Sim, cara. Essa quarentena tá entediante, né? Todo mundo... Eu tô ficando muito em casa. Tô rezando pros bares abrir porque eu tô bebendo mais. Eu tô precisando... Fiz os bares abrir e beber menos, né? Inclusive, hoje eu vou ter que encher a cara, porque até agora eu não aceitei essa derrota do Corinthians. Mas, agora falando sério, sim, momento triste, né? Momento de muita gente perdendo familiares. Queria deixar aí meu sentimento, muita força para quem foi afetado diretamente pelo Covid, né? Eu não tive, graças a Deus, nenhum parente, nenhum conhecido que chegou a ser vitimado pela Covid, mas a gente sabe da seriedade e até penso assim, se era a hora mesmo do futebol voltar, mas como os clubes precisam voltar para gerar um pouquinho de renda, né? Voltou e vamos passar raiva com o Palmeiras então, né? E a gente vai falar sobre o retorno do futebol já. Quero puxar a bola para o Celo, porque é aquilo, né, Celo? A gente sente falta do Palmeiras até o Palmeiras jogar.
Então, a gente tava like a boss na nossa quarentena, de boa. Aí o Palmeiras surge na nossa vida para passar aquela raiva que a gente já tá meio que habituado. Como é que tá essa quarentena aí, Celo, na ZL? Salve. Cara, a ZL parece que nada mudou, né? Pessoal na rua, criançada na rua, empinando pipa, jogando bola, enfim. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu acho que eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho a minha opinião de que eu acho que a gente tem que tentar focar em reprimir, né, em reprimir o avanço da doença. Mas enfim, né, é isso. Isso daí é um outro assunto, talvez para uma outra hora. Agora, em relação ao Palmeiras, cara, a gente fica bravo com o Palmeiras, não é nem pelo resultado, é pelo jogo mesmo, né? É pelo futebol. Que não tem futebol. O time joga muito de forma lenta, de forma um toque de bola que eu ainda não consigo me acostumar com isso. E isso me deixa muito puto. Né? Você vê o time perdendo e para sair jogando é aquela lentidão, é o Felipe Melo com aquela lentidão e rodando bola, e às vezes a bola tá lá no ataque, os caras voltam a bola lá pro goleiro, precisando atacar, e isso não muda no futebol do Palmeiras. E não é só no Palmeiras, não, né? Segura sua análise aí, que a gente vai falar exclusivamente daqui a pouco do jogo de quarta-feira. Vamos passar por lá daqui a pouco. Você traz, porque as suas colocações já são as minhas colocações de daqui a pouco, com certeza. Pela, só para, então, vamos voltar do início, né? Vamos falar sobre por onde nós paramos. Então, assim, só para elucidar, só para refrescar a memória do torcedor, é o seguinte: quando houve a pausa da pandemia, a pausa do futebol, o último jogo do Palmeiras foi no dia 10 de março, quando a gente ganhou de 3-1 do Guarani do Paraguai. E o último jogo do Paulista foi no dia 14 de março contra a Inter de Limeira. O jogo foi 0-0. E aí, Teló, quero que você fale também a respeito desse retorno do futebol. A gente vai falar como estava a Libertadores, como estava o Paulista, a classificação e tudo mais, mas antes eu queria que o Teló fizesse uma análise sobre esse retorno do futebol mediante uma pandemia que está matando, em média, 1.200 pessoas por dia só no nosso país. Teló, você era favorável a essa volta do futebol? O que você achou? Precipitado era o momento? Cara, sinceramente, eu acho que, na verdade, na minha opinião, não era o melhor momento para o futebol voltar. Né, o país, na verdade o mundo está enfrentando aí essa pandemia de coronavírus sem precedentes, né, nunca houve na história algo parecido com o que está tendo agora, né, em termos de vítimas fatais, em termos de contaminados. Nem a peste negra, há centenas de anos atrás, chegou a um vitimismo, a uma quantidade de vítimas tão grande, e baseado ainda também na cultura do nosso país, né, que é um país muito colaborativista, um país no sentido de que as pessoas são sempre muito alegres, e nós vemos isso aí diariamente, que as pessoas não conseguem, muitos lugares aí, como o Celo disse, na Zona Leste, se manterem longe uma das outras, e com base aí na política do nosso também querido Brasil, nosso amigo Bolsonaro aí com sua gestão ridícula. Não vamos tentar entrar muito em política aqui, mas a forma como vem sendo conduzida, com falta de seriedade essa pandemia, com falta de profissionalismo e pensamento no bem do próximo, o que faz com que o Brasil seja o segundo do mundo com o maior número de casos de Covid. Então, considerando tudo isso, para mim não era o melhor momento para voltar ao futebol agora. Não estamos numa vibe legal para jogar futebol. Eu entendo aquilo que o Mineiro disse no início, que os clubes precisam, né, até que essa volta ocorresse, para recuperar suas receitas. Muitos estavam se endividando, mas na boa, na minha modesta e humilde opinião, cara, economia, dinheiro a gente recupera, vidas não. Somente isso. Mineirão, e aí, cara, eu quero que você pegue o gancho do Teló para falar o que você acha também a respeito do retorno do futebol. E aí a gente tem no nosso elenco o Felipe Melo, que estava dando festa dia desses. Pois é, cara. Antes do clássico jogador que vai pra praia, né? É assim, a volta do futebol em si, com os protocolos que estão sendo. Se forem respeitados, acho que não tem tanto risco, porque
os atletas têm um corpo médico muito melhor e acessível do que 99, 92, 99, não sei lá quantos por cento da população. Eles são testados sempre, sem torcida, parece que os gandulas higienizam a bola antes de mandar, né? E para a questão anímica da população, eu acho que é bom até ter o futebol, sim. Mas os jogadores têm que colaborar um pouco. Não pode fazer festa, não pode ir para a praia, né? Eles têm que, assim como todo mundo está sendo sacrificado, eles também precisam sacrificar um pouquinho da vida social deles, né? Mas concordo com o que o Teló falou, cara. Realmente é difícil, assim, a gente vê, assim, pessoas morrendo e se importar de ficar xingando o jogador e tal. É difícil, assim, é uma coisa que nunca aconteceu nesse mundo moderno, nesse mundo globalizado, né? Houve outras pandemias, mas a gente tem informação, tem informação fake news, tem acesso à vida pessoal de jogador como não tinha antes. Então agora, ainda mais quando se fica mais em casa, acho que a gente fica mais tempo na rede, né? Na internet. Bom, a volta ao futebol é uma coisa assim, eu acho que não era o momento, mas voltou. Então, agora é xingar demais o Palmeiras e torcer para o resort do Lucha dar algum resultado, né? Que tá foda. E assim, trazendo um pouco rapidinho sobre a minha opinião também, cara, eu sou completamente contra o retorno do futebol. Eu acho que não tem justificativa alguma. E para mim, assim, são dois fatores cruciais, né? Primeiro, que é o fator de contaminação de pessoas que convivem com atletas e que não são atletas. Segundo, a questão do respeito ao momento em que o mundo vive. Para mim foi lamentável ver a final do Campeonato Carioca, o hospital de campanha do lado de fora com centenas de pessoas praticamente para morrer, e lá dentro os caras comemorando o título e fazendo gol e se abraçando e tal. Então, eu acho que assim, o luto, cara, você fazer 1 minuto de silêncio quando começa o jogo, isso é conversa para boi dormir, bro. Isso para mim não é luto, né? Você tem que demonstrar o luto na prática, você tem que sacrificar a receita. Isso é mostrar o luto, né? É claro, as coisas têm que voltar ao normal, concordo plenamente. Só que ainda estamos muito longe de possibilidade de voltar ao normal, né? Essa coisa os jogadores fazem teste e tal. Cara, o cara faz o teste agora, daqui meia hora, se ele pega, vai manifestar daqui tantos dias, nem vai sair no exame que ele precisar daqui a pouco, no próximo jogo. E aí no próximo jogo ele já pode contaminar todo mundo. Ele pode ser contaminado em casa, ele pode levar isso para casa. Porque os jogadores, se a gente for ver jogador com comissão técnica, eles estão vivendo a situação de aglomeração da mesma forma. Eles estão naquela de vida que segue. E a gente não tem que viver nessa de vida que segue, porque o momento de vida da humanidade é diferente, cara, do que era 5 meses atrás. Então eu sou completamente contra. Eu acho que tem uma falta de respeito. O Mineiro falou, voltou, a gente não tem o que fazer. A gente vai torcer para o nosso time, né? A gente vai, enfim, vai se reunir para falar a respeito do nosso time, mas não quer dizer que sejamos favoráveis a um retorno, porque as pessoas elas querem tratar o futebol como atividade essencial. Amigão, futebol não é essencial, ponto. Claro, o futebol ele pode ser as pessoas que vivem do futebol, né, trabalho, assim como qualquer outro trabalho. Agora, o futebol enquanto entretenimento, ele não é essencial porra nenhuma. A gente tem que deixar isso muito claro, porque as pessoas elas tratam o futebol como essencial no aspecto de entretenimento. E entretenimento vai esperar. A gente está indo em show? A gente está indo a teatro? Não está todo mundo vivendo sem? Tem que viver sem futebol também, é um fogo no cu, brother. A galera não sabe esperar, sacou? Então, assim, ponto negativo para a CBF, ponto negativo para as federações regionais, ponto negativo. E aí, assim, não dá para falar de outros lugares do mundo. Dependendo do momento em que está o país, tem que voltar, ok. Né? Só que o Brasil ele é o país em que nós estamos no pico. Hoje é o número 1, né? De caso, daqui a pouco alcança os Estados Unidos em morte. É lamentável, cara. A gente tem que tomar muito cuidado. E aí, eu vi uma fala, cara, no Twitter, eu não lembro de qual jornalista que foi, que para mim foi maravilhoso, que é o seguinte: enquanto não morrer nenhum jogador, enquanto não morrer nenhuma pessoa famosa ou grande no meio do futebol,
vão continuar tratando a Covid-19 como um terceiro cartão amarelo. Para mim, isso resumiu, né? Bom, então, eu vou chamar o Celo para a gente falar agora de passamos essa questão do retorno ao futebol. Eu quero falar com o Celo a respeito agora de futebol mesmo, já em campo, futebol jogado. Então, o torcedor palmeirense, antes da pausa, estava assim, né, a classificação na Libertadores. O grupo do Palmeiras, o Palmeiras é líder, né, então é Palmeiras, Guarani em segundo, Bolívar em terceiro e o Tigre em quarto, né. Foram só 2 jogos que nós tivemos na Libertadores e, graças a Deus, o Palmeiras ganhou os 2 jogos contra o Tigre e o Guarani do Paraguai. E o próximo jogo, a Libertadores volta em setembro. O próximo jogo no dia 16 de setembro contra o Bolívar fora de casa, tá? Como que o Paulista terminou? Aliás, já peguei os dados do Paulista atualizados. Então, o grupo do Palmeiras, Santo André lidera, com um ponto a mais que o Palmeiras. Palmeiras em segundo, Novo Horizontino em terceiro, Botafogo de Ribeirão Preto em quarto. No domingo, o Palmeiras e Santo André vão meio que disputar quem fica na liderança no placar final, porque domingo é a última rodada da fase de classificação. O Palmeiras e Santo André não vão jogar, obviamente, um contra o outro, mas eles vão disputar aí, somente eles podem disputar a liderança do campeonato. O Santo André pega o Ituano em casa. Quer falar, Mineirão? Quero que o líder agora, o líder geral, é o Red Bull, né? Dificilmente o Palmeiras ou Santo André consiga superar ele na pontuação, assim. Com a vitória sobre o São Paulo, ele virou líder geral. Então a gente está com 3 possibilidades de liderança da fase de grupos aí, né? Palmeiras, Red Bull e o Santo André. É isso, né? Inclusive, a gente vai falar do... Pô, o Bragantino tá encardido pra caralho, né? Ele meio que encardiu pra todos os grandes aí. Celo, quer falar? Fala aí, Gui. Não, então, Celo, já que a gente fez um resumão aí de como tá a situação Libertadores e Paulista, eu queria que a gente fosse para a pauta do Dudu, né? Então, eu queria que você falasse para os torcedores que nos assistem o tamanho da perda de um Dudu para um time como o Palmeiras, ainda mais nessa fase pós-pandemia, que tá todo mundo fora de ritmo. O que você achou aí dessa perda? Não, Dudu, cara, faz falta em qualquer equipe, principalmente na do Palmeiras, que dependia muito do futebol dele. Era um dos poucos jogadores que eram poupados do elenco. Ano passado, lembro muito bem que teve um rodízio, ele não participou desse rodízio porque ele jogava todas. E foi o principal jogador, né, do Palmeiras durante esses 5 anos, com certeza. E ele tem uma identificação com o clube, né? Isso acho que é muito importante o jogador ter, porque num momento decisivo, um momento um clássico, um momento que o clube passa de dificuldade, é para esse jogador que a gente aposta, né? Esse jogador normalmente ele assume a responsa, né? Então, mesmo que venha outro com até mesmo uma qualidade parecida, até criar essa identificação de novo, né? Até o jogador se sentir em casa e ter essa responsa, eu acho que demora, né? Vai demorar. Então, perder o Dudu nesse momento, tem essa questão do futebol e tem essa outra questão de responsa, do ídolo, né? Da identificação. Acho também que não tem outro no Brasil que capaz de suprir essa ausência do Dudu, né? Assim, eu sei que tem o Bruno Henrique, eu sei que tem o Cebolinha, né? Que todos vão falar, pô, mas eles jogam a bola. Mas esses daí são incontratáveis, né? Outros que eu falo são os jogadores que a diretoria poderia buscar, né? Então vai ser difícil repor caso a diretoria pense nisso. Eu acho que eles não estão nem pensando em repor, eles estão pensando em seguir o futebol sem a reposição dessa perda aí do Dudu, né? Então eu acho que pro Palmeiras vai ser muito difícil continuar sem o Dudu, mas vamos ver o que dá, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Infelizmente, a gente nunca sabe. Vou passar a bola para o Teló, pro Mineiro. Quem quiser falar primeiro a respeito do Dudu, antes de vocês começarem a falar, só para passar os números do Dudu no Palmeiras, tá? Então, eu estou aqui dando a fonte, né, no futedados.com, só para vocês terem uma ideia. O Dudu fez 295 jogos pelo Palmeiras, foram 70 gols, 75 assistências,
média de 0,24 por partida, gols. O Teló já habilitou o microfone para falar. E aí, Teló? Perdemos o Dudu, uma tragédia anunciada, né? Veio ensaiando a saída, ensaiou. Saiu. Infelizmente, né? A gente já esperava, falamos dessa possibilidade inúmeras vezes aqui no podcast, nos nossos grupos particulares aí também de redes sociais. Era uma coisa que nós já esperávamos, não queríamos, né? Como o Celo ressaltou bem, o Dudu criou um símbolo de idolatria com o clube e com a torcida do Palmeiras que há muito não se via. Depois do São Marcos se aposentar, com exceção de algumas peças que marcaram, mas marcaram por pouco tempo, como por exemplo o Valdívia, pouco tempo que eu digo, em pouco tempo de clube. Em termos de tempo jogado, o Dudu foi o principal ídolo que o Palmeiras teve depois do São Marcos, em tempos de anos seguidos jogados, em tempo de conquistas, em tempos de importância e de relevância para o clube. O Dudu estava no Palmeiras, conquistou os principais títulos com o Palmeiras nos últimos anos, né? Os campeonatos brasileiros de 2016, 2018, a Copa do Brasil de 2015, né? Também teve o vice brasileiro o vice em 2019. O Dudu carregou o time nas costas e muitas vezes, se não fosse ele, o Palmeiras não teria conseguido muitos bons resultados como conseguiu. É claro que um jogador apenas não joga sozinho, uma andorinha só não faz verão, mas nós temos que reconhecer o quanto ele foi fundamental. Muitas vezes carregou sim o time nas costas, e quando não carregou, foi fundamental e importantíssimo como líder de equipe, como um jogador importante, experiente, orientando os mais jovens, fazendo número com os mais experientes assim como ele. Então Dudu de fato vai fazer muita falta. Não vejo, não só no futebol brasileiro, como no elenco do Palmeiras, nenhum jogador hoje preparado para assumir essa responsabilidade que o Dudu tinha. Nós temos ali apostas, sim, temos o Gabriel Veron, por exemplo, talvez seja uma das principais apostas do elenco do Palmeiras hoje, mas ainda tem que ser muito trabalhado, tem potencial sim, mas tem que trabalhar direitinho, cabeça no lugar, para também não levitar demais, não sair muito do chão. E, cara, sinceramente vai fazer muita falta. Eu, como eu falei, gostaria que ele continuasse, mas também teve lá a sua situação com a sua ex-mulher lá, e isso acabou tornando o clima insustentável para ele ficar. O Palmeiras chegou a cogitar Hulk aí, né, o que jogou na seleção e tá na China, mas é outra novela que dura anos. Quando esse podcast começou, essa novela já existia, e acho que não vai ter um final feliz em termos de contratação. Cá entre nós eu gostaria, mas infelizmente não vejo outra peça neste momento para substituir o Dudu. Lucas Lima até hoje não mostrou a que veio, é um cara que só jogou 1 ou 2 temporadas no Santos na vida. Gustavo Scarpa também tem potencial, mas é outro que vive uma novela sem fim, não sabe se joga ou não. Rafael Veiga teve inúmeras oportunidades e também não é um mau jogador, mas também não tem potencial, pelo menos por enquanto, para tal. Então realmente essa função que o Dudu exercia, por enquanto vamos ficar carentes. Eu não sei se o Mineiro concorda comigo, mas tenho certeza que ele também tem algo bem bacana para acrescentar aí. Fala aí, Mineirão. Mineirão, até só puxando o que o Teló disse, eu queria te fazer uma pergunta. Você corrobora com tudo que o Teló disse, com o que o Celo disse, ou para você o Dudu ele é superestimado e colocar ele na história do Palmeiras no mesmo patamar de grandes ídolos é precipitado? O que você acha, ou não? Eu acho que o Dudu é muito ídolo. Puxando do que o Teló falou, que talvez ele seja o único ídolo mais próximo depois do Marcos, eu acho que não, que o Prazo para mim também é um ídolo do tamanho do Dudu. E para falar assim, resumindo toda a história do Dudu, assim, nós temos uma diretoria extremamente ruim. O Lex Luthor, cara, ele tá estragando todo o trabalho do Paulo Nobre. Ele consegue expulsar o Fernando Praz do clube para ficar com o Jailson. Aí ele faz uma negociação extremamente amadora, porque o Dudu vale muito mais do que o valor que os caras estão pagando por ele. Eu acho que assim, o momento da vida do Dudu é difícil? Tinha contrato, não tinha? Ou chega com valor que realmente seja justo pelo potencial que o Dudu tem, ou não vende, cara. Você chega e empresta o cara, o valor total vai chegar a 14 milhões de euros, dinheiro de pinga perto do Dudu, velho.
O, 7 milhões, 42 milhões de reais, Mineirão. pelo empréstimo agora, né? Pode vir mais 6 pela compra e um de bônus, então daria 14. Com 14 milhões, o Palmeiras não traz um jogador que, assim, não traz um meio Dudu, cara, com 14 milhões de euros. Assim, é um amadorismo incrível, assim. O Palmeiras vem, assim, só tomando prejuízo. Vendeu o Arthur aí, até acho que o Arthur não jogou o potencial dele, que ele tem, né? Vendeu pro Red Bull por 6 milhões, já tem proposta de 10. E o moleque tá jogando demais lá no Red Bull. Aí o Palmeiras empresta o Ivan Angulo pro Cruzeiro, tudo é vendido, já chama de volta. Então, assim, não tem convicção nessa diretoria do Palmeiras. Os caras parece que não entende nada de futebol ali. E amadorismo puro, cara. Que 6, 7 milhões pelo empréstimo do Dudu é um dano para a temporada do Palmeiras gigante. A gente não vai ter um jogador para substituir o Dudu. Eu acho que o Hulk vem, mas vem só ano que vem, quando vence o contrato dele, né? Até lá, ninguém no futebol realmente substitui o Dudu. O Celo tem muita razão. Se o Cebolinha e o Bruno Henrique substituiriam, acho que sim. Mas são incontratáveis, né? Principalmente o Cebolinha, né? Pra mim, seria o cara que substituiria o Dudu, mas impossível de contratar, né? Então é isso. Dudu, grande ídolo, negociação péssima e continua o destrabalho do Gagliotti no Palmeiras, né? Ô, Celo, sabe quem tá no Palmeiras, cara, de novo? Daverson. Eu queria, Celo, que você falasse sobre o Daverson, porque assim, o Daverson acabou lá com o Getafe, voltou, é jogador do Palmeiras. Nesse momento o Daverson está em férias, só que ele se reapresenta no começo de agosto, mas apesar de tudo isso ele já está negociando também com o time chinês. Mas e aí, Celo, o Daverson cabe nesse time ou assim, tchau e benção e já era? Não, eu acho que o Daverson não vai ser utilizado, não. Eu acho que o Luxemburgo não vai contar com ele, não conta com ele, né? Eu acho que o time, a diretoria tem contrato com ele, obviamente, mas não pretende utilizá-lo. Né? Mas o Daverson, cara, ele assim, a passagem dele do Palmeiras, eu não diria que foi ruim, não, cara. Teve momentos bons, cara. Principalmente, por exemplo, se você lembrar o último clássico que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Foi um gol dele. Ele é um cara polêmico, né? Ele gosta dessas picuinhas e tal, mas de provocação e tal, mas o problema dele mesmo é tecnicamente, né, cara? Ele não funciona. Quando ele jogava, ele fazia, na verdade, ele disputava posição com o Borja, né? Então ele teve muita chance mesmo de se firmar, porque o Borja também jogava e ia mal. E aí ele acabou não conseguindo ter sequência. Mas eu gostei da passagem dele porque houve foi muito incisivo, assim, foi muito forte, né? A torcida vai lembrar dele durante um bom tempo, assim, e por coisas positivas, como, por exemplo, esse clássico do Corinthians e tal. Eu só acho que ele não vai ter lugar mais no Palmeiras. Acho que a história dele acabou aqui. Mas eu mando um abraço de agradecimento pro MC Davinho. O Daverson, ele se queimou total, né? O Filipão deu todas as chances do mundo para ele, o Luxemburgo já não gostava e já logo pensou, eu não vou dar nenhuma porque o Filipão deu todas as chances. Mineiro, eu vou voltar a bola para você porque você tá rachando o bico aí com risadas irônicas no que tange. Cara, o Daverson talvez seja assim, fez uns golzinhos? Fez. Provocou o Corinthians? Provocou, cara. Mas ele é de longe um dos piores atacantes que eu vi jogando no Palmeiras, assim, cara. Ele não é jogador, assim, ele é jogador do Palmeiras na época do bom e barato. Nessa época agora com dinheiro, porra, você investir 6 milhões de euros no Daverson, tá de sacanagem, cara. Não, Palmeiras, na gestão Gagliotti, principalmente com o Alexandre Matos, quando ele estava solto, virou um grande resort de luxo, né, cara? Você traz aí Daverson, o Lucas Lima já não estava jogando bola há muito tempo no Santos, trouxe o cara.
O Davidson apareceu no beat porque ele é jogador do Palmeiras, né? A gente tem essa bomba pra resolver aí, mas acho que não vai ficar. E se ficar, eu só assisto futebol ano que vem, cara. Porque o Davidson não dá. Não dá. O Mineiro falou que o Davidson só serve para o time bom e barato. Aquele time de 2006, por ali. E você acha que a gente está perto de voltar para esse bom e barato, Teló? Você tem perspectivas boas com relação à saúde financeira do Palmeiras para a gente continuar com um time bom? Cara, só pra dar um palpite aí do Daverson, que já foi chamado de Daver Deus, um pecado, o maior pecado da história do futebol. Sim, cara. Ah, não, velho. Completamente Nossa, maluco. eu tô coordenando muito o Davidson. Pô, Mineirão. Cara, completamente maluco. Assim, ó, eu só não vou dizer que ele é o pior da história do ataque do Palmeiras. Sobe um pouquinho sua câmera porque seu rosto cortou. Beleza, maravilha. Então, como eu tava dizendo, eu só não vou dizer, assim como o Mineiro, que ele foi o pior atacante da história do Palmeiras, porque já teve cada pé de rato que passou no Palmeiras ali. Meu Deus do céu. Cara, quando você falou o pior atacante, me fez lembrar o Edmilson que jogou com o Wagner Love em 2003. Deus me livre. Ele é pro bom e barato, cara. Ele é o pior pra gestão rica nossa. Horrível. Mas enfim, agora respondendo a sua pergunta, Giffer, sobre a questão do Palmeiras passar por uma seca financeira, cá entre nós, sinceramente, espero eu que isso não aconteça, porque eu ainda tenho esperanças e um amorzinho lá no fundo pela tia Leila. Ainda. Eu acredito que ela não deixaria isso acontecer pelo amor todo que ela diz ter pelo clube. Ela tá bancando esse Palmeiras aí, muitas vezes com dinheiro próprio, há algum tempo. E eu acho que ela não deixaria isso acontecer. Mas, também não, por outro lado, as minhas previsões não são as melhores possíveis. Né? Claro que não dá pra gente esquecer, como eu comentei na outra vez, os anos anteriores de glória que nós tivemos, mas com base do final de 2019 para cá e no que vem se desenrolando esse ano, as minhas expectativas não são as melhores. Este ano, por exemplo, nós ainda estamos nas principais competições, mas eu particularmente não acredito em nenhuma grande conquista, né? Até devido a toda a situação que nós estamos vivendo, completamente sem ritmo de jogo, mesmo que volte a se encaixar o futebol nesse jogo que eu estou vendo e que eu já vi antes da pandemia com o Luxemburgo, nada me chamou muita atenção, nada me agradou até esse ponto. E além de não termos grandes conquistas, o que de certa forma impacta a receita financeira de qualquer clube, porque quando você ganha uma grande conquista, você recebe um valor considerável em dinheiro, esse valor não viria, mas ainda assim não acredito que o Palmeiras vai passar por uma espécie de desmanche, apesar de ter mandado Dudu embora, e voltar a times padrão 2006, 2007 talvez. Eu não acredito que chegaria a esse ponto. Se viesse a acontecer esta tragédia, aí o Lex Luthor, como o Mineiro chama, o nosso querido, só que não Gagliotti, não teria que apenas renunciar, teria que ser preso, porque, pelo amor de Deus, o cara pega um time que, por mais que não tivesse mais no seu auge como esteve até 2018, ainda assim, de certa forma, redondo e de certa maneira competitivo, para pelo menos entrar para brigar nas principais competições, você deixar entrar numa seca financeira caso isso venha acontecer e ocasionar um desmanche, aí é camburão direto, não tem defesa para um cara desse. Espero eu que isso não aconteça, porque senão eu vou entrar nesse podcast aqui bufando. Só falar aqui que o único título que a gente pode conquistar esse ano é o Paulista, porque os outros torneios só acabam em 2021. Então, se a gente não ganhar o Paulista, não vai ganhar nada esse ano. Tudo bem lembrado. Antes vai acabar sempre depois agora. Eu vou passar a bola para o Mineiro para a gente falar sobre o jogo do Corinthians. Eu quero só fazer um adendo, como diria o nosso amigo mestre dos magos, somar um adendo. Eu quero somar um adendo na sua fala pelo seguinte: você mencionou da tia Leila, né? Essa coisa de, poxa, a tia Leila palmeirense, ela não vai fazer isso com a gente. Opa, peraí. E por que eu estou falando isso? Aí eu estou ajeitando aqui. Bom, o Cielo desapareceu, mas está ali. O que acontece? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando fala da tia Leila para não fazer com que ela se torne uma vilã. Em que aspecto eu digo? Essa coisa de, se a Crefisa sair do Palmeiras, a culpa é da Leila. Negativo. Isso é gestão. Isso é gestão do clube. Não quis dizer isso. Não, Não quis dizer isso. Entendi.
eu entendi o que você disse, mas assim, para o próprio torcedor que está acostumado muito com a manchete, aquele torcedor que tem de ler a notícia até o final e tudo mais, porque assim, vai chegar um momento que a Crefisa vai sair do Palmeiras, às vezes por uma questão de comercial, é uma empresa que precisa lucrar, o Palmeiras dá lucro para a Crefisa não faz favor nenhum para o Palmeiras fortaleceu muito a marca da Crefisa, mas eu acho que assim, a manutenção da Crefisa e de qualquer patrocinador dentro do clube é gestão do clube. Se a Crefisa abandonar o Palmeiras em algum momento, a culpa vai ser do presidente, a culpa vai ser do diretor. Mineirão, quer complementar? Eu vi que você ficou meio alvoroçado. Ô Giffer, lembrando que é o último balanço que foi divulgado, o Palmeiras está com uma dívida aí com a Crefisa de 170 milhões, cara. Isso é inaceitável. Esse é um problema, falando de divulgação de balanço, o Palmeiras não é um time transparente, então a gente não sabe as reais condições financeiras do time. Ele não divulga balancete como divulgava antes, né? Mas falando da Crefisa, assim, numa administração séria e boa, o Palmeiras consegue até sobreviver sem a Crefisa. Eu acho que a Crefisa é importantíssimo. A Leila faz uma ajuda assim, incrível. A nossa dívida com a Crefisa é até porque é por causa da oposição, que denunciou uma situação de doação e a Receita Federal foi lá e taxou o Palmeiras. Acontece que o Palmeiras se sabota, né? O Palmeiras costuma fazer isso aí. A oposição, às vezes, sabota o projeto que tá dando certo, né? Eu acho que, numa gestão séria, o Palmeiras dificilmente volta àquelas vacas magras que teve pós-Parmalat, porque quando terminou a gestão Parmalat, o Palmeiras não tinha estrutura, não tinha CT igual a gente tem agora, não tinha o CT da base. É um outro momento. Eu acho que o Palmeiras consegue viver sem Crefisa. Mas enquanto tem Crefisa, vamos aproveitar e vamos rezar para, quando a Leila eleita, fizer um trabalho melhor que o Gagliotti, né? Muitos problemas dessa gestão aí, só acrescentando o que você mencionou da pós-Parmalat, se resume a um nome: Mustafa Contursi. Só isso. Ô Celo, vamos sair então da Crefisa, da Parmalat, do Mustafa e do Gagliotti, da tia Leila. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira. Então, o Palmeiras, depois de 130 dias, né, 4 meses e meio, o Palmeiras, o maior período da história, não só do Palmeiras, mas do futebol, né, que o futebol ficou parado. E aí a gente voltou completamente ruim das pernas. E eu quero ouvir do Celo. O Celo acompanhou o jogo, Palmeiras e Corinthians. A gente deu com burros na água de novo. Como é que é, Celo? Qual foi a sua análise desse retorno? É um retorno que a gente pode ficar animado? Dá para levar como parâmetro para a sequência da temporada? Ou simplesmente é aceitável pelo fato de o time ter ficado 130 dias parado? Não, acho que ter ficado parado foram as duas partes, né? Isso não é desculpa, não tem nada a ver. Acho que é o futebol que continua na mesma, assim, tipo, o time tem aquela lentidão que é desde a época do Felipão, cara. Só que do Felipão, o Felipão ele mandava o pessoal dar chutão pra frente e sei lá, e acabava dando certo. Agora, depois veio o Mano Menezes e agora com o Luxemburgo de novo, eles têm essa ideia de sair jogando e é muito, muito lento, cara. O meio de campo não se movimenta. A bola não chega do jeito que tem que chegar lá na frente, entendeu? Então eu acho que esse futebol aí é retrocesso, cara. Aliás, ele não evolui, né? Não é só o futebol do Palmeiras, é o futebol brasileiro no todo, porque se você pegar o jogo, o Palmeiras ainda, principalmente no segundo tempo, ainda jogou melhor que o Corinthians, cara. O Corinthians só achou um gol na sorte, numa falha defensiva e individual, né? Porque eu acho que o cara não pode subir sozinho. E tem que ter um sistema melhor, né? De defesa, não é possível, cara. E depois que acho que o Everton ali acabou falhando também. Mas o jogo ainda do Palmeiras, ainda no segundo tempo, ainda conseguiu criar algumas chances, é importante. Mas você vê que é um futebol que se você for jogar uma Libertadores, se você for jogar um brasileiro, que você tem que impor o jogo para ser campeão, para vencer todas as partidas, dificilmente a equipe vai ter êxito. Dificilmente. E se pegar uma equipe como o Flamengo, por exemplo, que marca lá em cima, né, que tem um sistema de jogo inteligente,
é corrido, mas é inteligente também. Os caras não ficam sem fôlego. Esse é o desafio, é você ter o fôlego pra jogar os 90 minutos ali marcando pressão, cara. E o Palmeiras não tem isso, né? E eu acho que vai ter muita dificuldade para enfrentar equipes como o Flamengo, o Grêmio, que tem essa atitude de jogo, como o Atlético provavelmente vai ter com o São Paulo. E na Libertadores nem se fala, porque a Libertadores é um campeonato bem truncado, mas as equipes argentinas, por exemplo, elas vão tendo um trabalho muito mais de evolução do que aqui no Brasil. É um futebol muito mais dinâmico. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade em vencer esses campeonatos jogando o que está jogando. Um paulista, eu até acho que ganha. O Luxemburgo e tal, porque a concorrência, ela ali, ela se equivale. Mas outros campeonatos eu acho muito difícil, Vitor. O Mineiro, você que sempre foi um crítico dessa volta do Lucha, né, até do nosso grupo aqui do Procuristas, você sempre foi um cara que não foi tão favorável ao retorno do Palmeiras. Nada. Esse primeiro jogo de quarta-feira, ele para você encara como uma revelação do que é ainda, do que realmente o Luxemburgo e o time do Luxemburgo representa, ou não? Você acredita que possa ter uma toada de progresso ainda? Ou você acha que aquele início bom foi um início ilusório para o torcedor e que esse é o real time do Luxemburgo que a gente vai ver daqui para frente? Então, eu não acho que teve um início bom. Acho que esse ano todo o Palmeiras, assim, alterna jogos muito ruins, aí pega um time fraco e vai lá e ganha. A gente até agora não ganhou de nenhum time que joga Série A. A gente fez 2 pontos até agora contra os times de Série A. A gente empatou com o São Paulo e com o Santos, né? Perdeu do Red Bull Bragantino e perdeu do Corinthians. O Gagliotti ano passado falou que o Palmeiras ia mudar, ia trazer um futebol moderno. E o moderno dele foi trazer o Luxemburgo. O Luxemburgo era moderno nos anos 90, cara. Nós estamos em 2020. O Luxemburgo, há quanto tempo não faz um trabalho bom? Um trabalho bom, assim. Eu acho que talvez seja 2003 no Cruzeiro, o último grande trabalho dele. Nós estamos em 2020. O time, e assim, não tem que ter mais desculpa contra o Corinthians, cara. É a mesma coisa sempre. O time joga melhor, finaliza mais, só que toma um gol bobo, não consegue passar pelo Cássio e perde o jogo. Nos últimos 12 jogos, ganhamos 2 do Corinthians, perdemos 8. Como que a gente pode ganhar dos últimos 12, ganhar 2 do Corinthians? 2. E o Corinthians ainda voltou sem os caras sem salário. Tem 2 meses sem jogar, sem receber salário. Talvez o melhor jogador deles, o Cantillo, não jogou. O time do Corinthians é horroroso. Time ruim do caramba, o Palmeiras consegue perder num time horroroso do Corinthians. Assim, pra mim, o esquema tático do Lucha é muito desorganizado. O meio de campo é muito lento, muito lento. O Bruno Henrique talvez tenha jogado bem em 2019, mas há muito tempo o Bruno Henrique não joga bem, não marca bem. Ele é lento na saída de bola, acha uns golzinhos, mas assim, não vale a pena o custo-benefício de ter um jogador igual ele no meio. Assim. Para mim, o meio de campo do Palmeiras contra o Corinthians. O Patrick de Paula errou, né? Errou alguns lances, errou algumas tomadas de decisões, mas para mim era só ele no meio de campo. Ele marcava, ele armava, ele finalizava. Aí o time melhorou um pouco no segundo tempo. Uma porque o Corinthians é ruim. O Lucas Lima entrou e conseguiu organizar um pouco. Não o suficiente, mas conseguiu organizar um pouco. Mas assim, eu concordo com o Celo. Fica aquele toquezinho improdutivo na zaga. Não tem criação. O Rony, cara, pelo amor de Deus, o Rony pra mim, assim, ele jogou bem no Atlético Paranaense, mas ele não tomou uma decisão certa. Ele parece que ele recebe a bola, abaixa a cabeça e corre. Ele não tomou. Ele tem hora que é pra chutar, ele toca, tem hora que é pra tocar, ele chuta. Ele, assim, até agora eu não entendi o Rony, assim, e eu acho que o Rony vai jogar bem, ele é bom jogador. Só que ele tá numa fase que nem San Gennaro ajuda, viu? É isso aí. Eu acho o Luxemburgo, assim, uma decisão erradíssimo da direção, erradíssimo. Se não vem contratar o Sampaoli, aposta em qualquer o cara da base, lá, para mim ia ser melhor. O melhor técnico que o Palmeiras teve nos últimos 2 anos foi o Andrei, que terminou o campeonato depois que o
que o Mano caiu. O time até jogou bem. Sinceramente, se o Palmeiras não buscasse um treinador que jogue futebol ofensivo, que compacta o time, que deixa o time com ações ordenadas, o Palmeiras é um bando desordenado dentro de campo, cara. É o Felipe Melo recebendo a bola, chutando pro Rony ganhar ali e arrumar uma correria e só. Luiz Adriano fica mais perdido que segue em tiroteio ali. Não chegou uma bola pro cara. Ele tava jogando quase de meia. Você vê o mapa de calor dele no jogo do Corinthians, ele jogou de meia. Porque a bola não chegou pra ele lá. É difícil, cara. É difícil. Os caras ficou esse tempo todo treinando pra jogar com esse futebolzinho que voltou. E não dá mais pra passar pano, que jogou bem contra o Corinthians. O Corinthians não é um jogo qualquer. É um jogo muito à parte. A gente não pode jogar 12 clássicos e ganhar 2. Não pode, cara. Não pode fazer. Nem na época ruim isso acontecia. O Corinthians estava bem, a gente ganhava os jogos lá, cara. Daqui a pouco o Corinthians passa a gente na nossa contagem, porque na contagem deles já passou, né? E vai ter que ficar aguentando até o Brasileirão agora, porque a gente ressuscitou o Corinthians, bobear, os caras vão classificar e ganhar esse campeonato. Eles têm esse poder de ressuscitar o Corinthians, cara. É só isso que eu queria falar do Corinthians aí. Esse é o nosso PVC do Porcolistas, cornetando o Luxemburgo aí desde que o Gagliotti ele chamou o Lucha no Whats, o Mineirão já tava dando aquela cornetada. Mas assim, concordo plenamente com o que disse o Mineiro, com o que disse o Celo. Vou passar a bola para você já, até para a gente falar sobre outro aspecto do clássico, um aspecto extra-campo, tá? Falando a minha percepção de quarta-feira, cara, o que me deixa mais triste, eu ao contrário do Mineiro, embora eu concorde com a maioria das coisas que ele disse, eu vejo progresso, eu acredito que o Palmeiras vai engatar ainda com o Luxemburgo, tem que deixar ele trabalhar. Eu acho que essa coisa de, poxa, toda hora demitir, a gente não vai se acertar nunca dessa forma. Eu acho que o Luxemburgo é um cara que ele pode sim dar um padrão de jogo legal para o Palmeiras dentro da realidade do futebol brasileiro e conquistar alguma coisa assim ainda esse ano talvez não, porque esse ano o Paulista dá para conquistar, né? Mas assim, a minha decepção maior foi porque eu pensei que o Luxemburgo conseguiria transmitir para os caras o que é o Palmeiras e Corinthians. Eu estava querendo que isso fosse feito por vários treinadores que não conseguiram. Parece que eles não conseguem falar o que significa um Palmeiras e Corinthians no vestiário com esses caras. Os caras entram numa tiriça, sacou? Os caras entram sem apetite nenhum. Então, essa foi a minha decepção com o Luxemburgo. O Palmeiras amassou o Corinthians, né? Foram 19 chutes do Palmeiras contra 8 do Corinthians, mas é aquilo que o Mineiro falou, o time dos caras é horrível. Se fosse qualquer time melhorzinho, o Palmeiras ia tomar mais de um. Então o Palmeiras deitou até a página 2 porque era um time horroroso. Olha o elenco. Quando apareceu a escalação dos dois times na TV, eu falei, porra, se a gente não sair daqui com 3-0 hoje, é crise, né? Porque o time dos caras é muito ruim. Você vai ter o que ali? Você vai ter o Cássio, você vai ter um Fagner, acabou o time dos malucos, né? E o Cássio sempre brilha também contra o Palmeiras, aquele maluco que tem um rabo que... Mas por quê? Porque ele sabe... Essa é a diferença, né, do Cássio com os jogadores do Palmeiras. Ele sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Então ele pode jogar mal vários jogos contra o pequeno. Contra o Palmeiras ele cresce. É o que a gente espera dos caras, do time do Palmeiras também. Felipe Melo e Zé Rafael, muito fora de ritmo, muito abaixo, né? Bruno Henrique, lento, né? Deixou o nosso meio muito lento. Para mim, apesar do Mineiro ter falado que o William jogou mais no meio, para mim o William ainda foi o melhor do jogo, o melhorzinho, né? Ainda quase fez aquele golaço e tal, mas o William, ele é sempre um cara, ele é mais polivalente, ele briga mais, ele procura aparecer mais, ele pede a bola, ele aparece na frente, ele aparece recuado, ele tenta fazer uma ligação. Então, para mim, o William, no pior dos casos, ele foi melhor. Talvez ele não tenha sido melhor utilizado pelo treinador. É uma questão de tática. E aí não é problema do William, é problema de quem colocou ele para jogar, de repente, um pouco mais recuado. Mas eu acho que o William jogou um pouco melhor. Diogo Barbosa... Gente, o Diogo Barbosa tá no Palmeiras ainda. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu vi o Diogo Barbosa em campo, eu quase desliguei. Quase fui assistir Masterchef, velho. Não dá. Aí, ele entrou no lugar do Vinha. Cara, deixa o Vinha jogar, deixa ele pegar ritmo de jogo. Porra, acabou de chegar, velho. O Diogo Barbosa, ele tem que entrar no lugar de machucou, né, Gui? Machucou, Gui. Pelo nosso azar, ele machucou, cara. O Palmeiras tem que jogar com fundamentos na lateral.
Não tem que pôr o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa não é jogador de futebol, velho. O Mas nós Mike... jogamos com a menos, Zé. Nós jogamos com a menos. Na hora que o Diogo Barbosa entrou, com a menos, Zé. Nós Mudou jogamos, nada. Zé. Então, menos. O Mike, gente, não dá. Claro, o Marcos Rocha machucado e tal. O Marcos Rocha, pra mim, é absoluto. Dentro do que a gente tem hoje, não dá pra ficar sem. O Marcos Rocha parece que volta agora também contra o Água Santa domingo. Mas o Mike, gente, não dá. Eu tô falando da minha opinião, tá? Ele tá com suspenso. E também tem que jogar o menino, velho. O Gabriel Menino jogou muito mais que o Rocha e que o Mike, velho. Então, Personalidade, o cara vai pra cima. O moleque é bom, deixa o menino jogar, velho. Fica com aquela linhaca do Mike e a Avenida Rocha, não. Deixa o improviso o menino lá. Então, aí quando o Corinthians entrou o Rafael Veiga, que não fez porra nenhuma. Mano, o Rafael Veiga tem um chute bom e tal. Então eu acho que ele ficou 130 dias sem chutar uma bola, então, né? Não consegue, pra mim, o Rafael Veiga, ele foi no padrão Rony que o Mineiro trouxe. Não sabe o que tá fazendo, tá tipo o meme do João Travolta, tá ligado? Tipo, mano, não dá pra entender esses malucos. O Gabriel Menino entrou, o Lucas Lima entrou, que assim como o Mineiro falou, também não sei o que tá fazendo no Palmeiras ainda, aliás, não sei o que veio fazer ao Palmeiras. E, para não falar que foi de tudo ruim, a minha surpresa boa foi o Wesley, que foi um moleque que entrou, que era da base, e que o pouco que ele jogou, eu gostei. Então, e principalmente por ser um clássico. Eu acho que ele não sentiu, teve um momento ali na lateral que ele quis ir para cima, então parece que a gente vai ter uma surpresa boa com essa base aí, tanto com o Menino, com o Verón, e agora com o Wesley também, né? Então essa foi meio que minha leitura. Teló, você quer fazer alguma coisa de leitura desse jogo, ou eu posso falar sobre o fator extracampo que marcou também o jogo para você analisar? Cara, basicamente vocês falaram tudo. O que eu vier falar aqui vai só corroborar e acrescentar o que vocês já disseram, até porque a minha percepção não teria como ser diferente, a não ser que eu tivesse visto um outro jogo. Porque não tem como ser diferente. O Palmeiras foi completamente estático, é um meio campo parado, completamente travado, sem criatividade, sem nenhuma movimentação. Qualquer receita de sucesso, para qualquer time de sucesso, você precisa ter um meio campo que suplante esse sucesso. Porque não adianta você ter um ataque que na prática e no papel é matador se a bola não chegar. Não adianta você ter uma zaga que na teoria e também na prática não passa nada se não tiver alguém naquele meio para fazer a bola chegar ao ataque. Senão fica que nem o Mineiro bem lembrou, os chutões do Felipe Melo para frente para que os atacantes se virem. Então basicamente não tem meio, entra só com meia dúzia de jogadores em campo, tira os 4 no meio, tira os 4, 5 que jogam no meio, se eles não servem para nada. Então o meio de campo funcional, ele é a base de sucesso para qualquer time vencedor. E o Palmeiras não tem um meio de campo hoje, né? Como vocês bem lembraram, né? Lucas Lima, já me recuso a falar mais desse menino, treinou com o Neymar, mas não aprendeu nada, né? Nessa quarentena, voltou o mesmo peba de antes. Aí você tem o Bruno Henrique, que de fato foi um puta cara fundamental para o time nos anos anteriores, mas aí eu tenho uma visão um pouco diferente no sentido de ele não estar rendendo agora. Na minha opinião, um dos fatores é porque ele não está sendo tão bem utilizado como ele foi. Quando ele era uma peça fundamental no time, ele tinha mais liberdade para avançar o ataque, tanto é que teve uma época que ele era um dos artilheiros. Hoje ele quase não toca na bola, ele fica sendo mais um ali no meio de campo, até porque o Luxemburgo historicamente não tem essa visão ofensiva. E aí, com o treinador não tem uma visão ofensiva, para um jogador como o Bruno Henrique, ele acaba sendo um peso morto. E o Rony, eu tenho que concordar que ele jogou muito no Atlético Paranaense, mas ali ele tinha um esquema tático que o favorecia, porque era um clube ofensivo, um time ofensivo, e para um cara rápido, um time ofensivo é o time dos deuses, é o time que ele pediu aos céus. E para um cara como o Rony, que não tem como, voltando ao meio de campo, um meio de campo criativo, que a bola não chega com qualidade, em que só vem chutando o Felipe Melo, o que ele pode fazer é correr. Então ele corre ou ele pensa. Ele não é um cara armador. Para ele funcionar, ele tem que ter um time que jogue em sua função, e o Palmeiras não tem isso, infelizmente. Mas não tem muito mais o que acrescentar, acabei falando mais do mesmo, mas é só para dar meu pitaco aí com relação ao jogo. Totalmente plausível a sua opinião, só que é o seguinte, a gente tem só 5 minutos, Mineirão, você complementa então, e aí a gente vai para a última pauta. Eu ia falar porque vai falar sobre o fator extracampo que aconteceu. Eu vou passar essa bola para o Celo, falar em 1 minuto, mas antes o Mineiro complementa. Manda. Só falar do Bruno Henrique, ele tinha liberdade porque o Felipe Melo jogava de volante, né? Então ele não tinha que marcar tanto. Sim, agora ele é volante, ele precisa marcar um pouco. E ele não sabe marcar, cara.
Ele não é meia, não é volante. Ele é um ser estranho no meio lá agora. Perdido no ninho. Celo, eu queria que você falasse sobre o que aconteceu fora do campo na quarta-feira, né? Então, no período, na madrugada de terça para quarta, alguns torcedores que dizem que é do Palmeiras, não sei ainda, não via as câmeras de segurança, invadiram e aí fizeram pichações tanto no gramado quanto na área. Queria que você falasse sobre essa atitude, se do Palmeiras ou não, do palmeirense ou não do palmeirense, enfim, essa atitude. E aí depois a gente teve drone também, se eu não me engano, sobrevoando lá e fazendo uma graça. O que você acha dessas papagaiadas que a torcida faz, que eu, mesmo quanto palmeirense, acho um absurdo, independentemente de quem seja. Não, eu também não gosto não, Gui. Eu acho que você invadir, cara, o campo do adversário pra provocar dessa maneira, eu acho totalmente ruim. Acho que não acrescenta em nada. Entendeu? Pra mim isso é vandalismo, não importa se é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não importa. Acho que é errado. É errado, eu acho que não tem nada a ver com motivação, né? Porque depois falaram que motivaram os caras. Não tem nada a ver com isso, mas eu repudio esse tipo de atitude. Bom, o Palmeiras perdeu a oportunidade de praticamente desclassificar o Corinthians na quarta-feira. E no próximo domingo, o Palmeiras encara o Água Santa no Allianz Parque, às 4 da tarde. É o último jogo da rodada de classificação do Campeonato Paulista. Depois o Palmeiras provavelmente vai pegar o Guarani, né, nas quartas de final. E para a gente encerrar, eu vou passar a bola para um de cada um de vocês, fazer uma projeção para o Campeonato Paulista, não só do jogo do Água Santa, 30 segundos para cada um e para aproveitar e se despedir também. Mineirão, faça as honras. Cara, contra o Água Santa, se eu ver a escalação antes, não tiver o Esteves na esquerda e o Alanzinho no meio, eu nem assisto. Porque fica insistindo nesses retardados aí, eu nem assisto, tô falando sério. Nós vamos classificar, já tá classificado, vai pegar o Santo André, passa do Santo André, aí não sei quem vem, vai vir um grande, e o Palmeiras até agora não ganhou dos grandes, então vai ter que mudar muito. É isso aí, vai. Peló, agora com você. Peló, com você agora, só para falar a escalação de domingo, tá? Domingo o Palmeiras provavelmente vai entrar com Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e o Matias Vinha ou o Diogo Barbosa, porque o Matias Vinha ele teve uma lesão na cabeça, então pode ser que ele não jogue. Pode ser que a gente tenha o encosto do Diogo Barbosa de novo na lateral. Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima. Falando em encosto, né? Ou Rafael Veiga, ou Lucas Lima ou Rafael Veiga. E William Rony e Luiz Adriano. Tá bom, Peló? Agora sua finalização. Cara, Palmeiras, como eu falei anteriormente, as perspectivas para esse ano não são das melhores, então o Paulista é a única coisa que a gente pode de fato beliscar. E o Paulista para mim não é parâmetro também há muitos anos, mas é o que temos. Então se vier, já estarei muito contente. Eu acredito que temos, com base nos nossos concorrentes, potencial para vencer de fato esse campeonato, independente de quem venha. Né? O problema é que por se tratar de Palmeiras, quando a gente mais acredita é quando a gente mais se surpreende negativamente. Então eu sempre fico com o pé atrás. Mas de qualquer forma é a competição que temos para esse ano e vou torcer muito para nós conquistarmos. Fora isso, só agradecer mais uma vez, meus amigos. Prazer retomar esse projeto incrível que nós temos. Eu adoro fazer isso daqui, ainda mais nesse novo formato. Todo mundo vendo a minha cara de mendigo com essa barba, que na quarentena nem barba mais eu faço, preciso fazer a barba. Mas esperamos estar juntos em breve de novo, falando muito mais de Palmeiras, que é a nossa paixão. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E fiquem em casa, porra. Bora com os seus 30 segundos. Projeção e o tchauzinho. Não, cara, acho que o problema não é nem o individual, cara. É o sistema, o sistema tático, né? Isso aí é com o treinador, é com o Lucha, entendeu? Então ele tem que mudar isso pro Palmeiras. Acho que o problema no Palmeiras no Paulistão são os times grandes mesmo. Acho que na próxima fase, domingo, vai ganhar, tem mais time. Mas depois disso é que a gente tem que começar a se preocupar mesmo. E é isso, galera. Prazer aí, muito bom fazer esse programa com vocês. E para acabar, falando em Campeonato Brasileiro, o Brasileirão volta em setembro, o Palmeiras estreia no Brasileiro contra o Vasco, mas no dia 9 de setembro, mas esse jogo talvez possa ser adiado da estreia do Brasileiro por causa da fase final do Campeonato Paulista.
Então a gente tem que aguardar aí como que vai ficar a classificação, tá bom? Última coisinha, Mineiro, para acabar com você, cara, que é o nosso Mauro Betting. Quais peças de reposição o Palmeiras precisa? Em que posição o Palmeiras precisa de peça aí para ter uma sequência minimamente aceitável no campeonato? Acho que lateral direita e meia criativo, cara. Urgente. Tem o Alanzinho que os caras não botam pra jogar. O menino é bom. Mas lateral direito, estão falando do argentino lá. Não sei o nome do arrombado, mas lateral direita e meio, velho. Urgente, urgente. Você, torcedor palmeirense, que ficou com a gente aqui agora, muito obrigado. Foi uma honra ter a sua presença, ter a sua companhia aqui agora na questão visual também. Continuamos no Spotify, continuamos no Deezer, nas plataformas de podcast, para você ouvir no carro, para você ouvir no trânsito, para você ouvir em casa. Aliás, fique em casa, né? Então, para você ouvir só em casa por hora. E agora a gente está também no YouTube, no Facebook, no Instagram TV, continua acompanhando a gente. E se você quer fazer parte do Protolistas, se você torce para o Palmeiras, é fanático e é maluco igual a gente, então manda um salve para a gente, manda uma mensagem que você pode estar aqui, ó, um desses quadradinhos aqui, participando do nosso programa, tá bom? Obrigado pela companhia. Mineirão, Teló, Celo, tamo junto. Força, palestra!